Hoje nós falaremos sobre a questão da argumentação rasa. O que é esse conceito de argumentação rasa? A gente fala muito, fica muito no abstrato, argumentação rasa, argumentação com lacunas, argumentação com falhas, e às vezes não fica tão fácil para o aluno assim chegar a essa sequência, tá? Eu vou até depois retomar um pouquinho o conceito da técnica do ABC, porque a técnica do ABC ela é uma ferramenta muito útil para a gente não cair na argumentação rasa. Então, quando eu penso assim, né, em transformar o meu argumento em algo que seja realmente assertivo, eu preciso pensar especificamente dentro de uma ferramenta que é justamente a questão aí de você poder ter acesso àquilo que é, de certa forma, estruturado, explicado, né? Então, assim, quando eu penso em argumentação, a gente precisa fazer algumas diferenciações, tá? O que é um argumento, né? O que é uma ideia? Eu acho muito interessante fazer isso, que vai ajudar a gente a ter uma visão mais ampla das coisas. Então, assim, ó, o que é um argumento? O que é uma ideia? O que é uma exposição? Porque às vezes a gente fala, esse argumento está expositivo. O que vem a ser propriamente dito isso daí, né? Bom, primeiro, vamos linkar aqui as ferramentas necessárias que eu tenho para fazer um texto que é expositivo, que geralmente o texto expositivo, ele é um dos textos que mais a gente vai encontrar, tá? O texto ele é expositivo quando ele descreve uma teoria, tá? Então, geralmente, ele vai ser ali, ele vai apresentar um conceito de um autor, e o parágrafo inteiro vai ser para descrever essa teoria e fazer esse conceito. Por isso que eu não recomendo que em redações avaliativas dos vestibulares, a gente faça aí a composição de tópicos frasais que comecem com um argumento de autoridade. A tendência que eu tenho é simplesmente fazer um parágrafo expositivo, em que eu fique ali colocando todos os conceitos, explicando o porquê que aquele teórico afirmou aquilo, aquilo está relacionado a quê, de que jeito aquilo acontece na sociedade. Eu passo o meu parágrafo fazendo uma exposição, tá? Quando eu vou falar ali de uma ideia, geralmente a ideia, ela vai estar com base aqui num outro cenário, num outro aspecto. A ideia geralmente está com base nas opiniões, né, ali que você tem, está com base aí justamente no seu senso comum, aquilo que você tem como crenças, como visão, como opinião propriamente dita. Então, a ideia, ela vai estar sempre relacionada aqui a esses conceitos mais abstratos, né, um pouquinho mais simples. E o argumento ele vai estar na esfera do comentário. Então, assim, quando eu faço um texto expositivo, eu vou ficar descrevendo uma ideia que não é minha. Quando eu faço um texto que vai ser pautado dentro de uma ideia, eu vou ficar ali narrando, né, uma opinião, narrando um senso comum, fazendo algumas afirmações. Quando eu faço um texto argumentativo, eu estarei na esfera dos comentários. E aí os comentários presumem comparações, tá? E como é que eu vou fazer essas comparações de uma forma muito enfática? Gente, adjetivos e advérbios, tá? Os advérbios são os melhores amigos do texto argumentativo, assim como as orações adverbiais também. Por quê? Porque elas marcam todo um consenso, né? Todo um senso temporal, toda uma visão de mundo. Então, ajuda muito a colocar essas ferramentas em prática. Isso faz com que a gente consiga ter uma visão bastante assertiva do que é o texto dissertativo. Claro que em alguns momentos o texto dissertativo ele vai ser expositivo, quando você menciona um repertório sociocultural, quando você traz um dado estatístico, quando você traz uma informação histórica, sim, você vai expor aquela teoria, aquele fato e aquele conceito. Só que em seguida você vai precisar analisar
essa teoria, né. Então você vai fazer ali, mostrar os pontos fortes, os pontos falhos daquilo, vai comparar aquilo com uma outra situação, vai trazer uma visão mais ampla. Então quando a gente pensa dentro da esfera do argumento, o argumento ele precisa estar na terceira pessoa do singular, não é de maneira proposital ou aleatória, é porque de fato a terceira pessoa do singular, por manter um distanciamento ali, né, do sujeito, do seu discurso, faz com que esse discurso tenha uma visibilidade muito mais assertiva, seja um discurso muito mais, forte, muito mais amarrado, um discurso muito mais coerente do ponto de vista da argumentação. Então, dentro dessa perspectiva, veremos o que a gente chama de argumentação rasa. Bom, vamos lá. Vamos entender primeiro um pouquinho do conceito, tá? Então, assim, gente, quando eu penso no parágrafo de argumentação, duas coisas precisam ficar muito claras. Primeiro, se eu não sei o que eu quero escrever, automaticamente, se eu não sei o que eu devo escrever no meu parágrafo de argumentação, automaticamente você tem uma falha na escolha e na elaboração da sua tese. Lembrando que a tese nunca pode ser a solução de um problema, a tese nunca pode ser uma condição. Ah, se isso acontecer, tal coisa deve acontecer também. Não. A tese, ela é sempre um ponto de vista muito, mas muito claro sobre o que o tema quer que a gente discuta. Então, no caso de redações como a do Enem, que geralmente vão trazer um problema de ordem social, nós precisamos aí justamente ter uma tese que mostre o porquê aquele problema existe. Então, a tese do Enem, ela é uma tese pautada em motivos, em causas daquele problema, em características que faz aquele problema existir e às vezes também em consequências, né? Dependendo do tema que eu tenho, eu fico com uma consequência muito evidente circulando na esfera social e eu posso trabalhar tranquilamente com isso sem que isso traga nenhum prejuízo para o meu projeto de texto. Uma vez que eu determino a tese, eu tenho que pensar em como eu vou explicar essa tese. Então, é função do tópico frasal que ele explique a tese. Eu sou contra a tópicos frasais repetitivos ou abstratos. O que seria um tópico frasal repetitivo? Você coloca lá na tese que o problema acontece porque existe uma desigualdade social. Aí no tópico frasal você vai lá e coloca: "De início, nota-se uma desigualdade social nessa questão". Você repetiu a tese, essa não é a função do tópico frasal. Se o tópico frasal não direcionar os argumentos, você vai se perder ao longo do caminho, né. Então, assim, quem não sabe o que escrever, não escreve nada, né. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. O que seria ali, outra coisa que a gente precisa evitar? Nesse exemplo que eu narrei, né, a desigualdade social se deve, né, é o pilar, é o que sustenta aí o problema, você também tem que evitar palavras abstratas. Problema, problemática, situação. Ah, mas eu estou retomando o tema. Então, pois é, e aí é que está a questão. No tópico frasal, você precisa trazer uma menção direta ao tema. Não precisa ser a frase temática inteira, mas pelo menos a uma das questões, tá? Então, por exemplo, a gente vai pensar assim no tema como a inclusão do esporte, o uso do esporte como ferramenta de inclusão social. Você não vai colocar tudo isso lá, mas você vai trazer assim, né, alguma questão que envolva a prática desportiva, a inclusão social por meio do esporte. Essas ideias, elas precisam aparecer. Se você falou da desigualdade social, o tópico frasal é o momento de dizer o que é desigualdade social. Então você vai colocar assim, olha, de início nota-se que a divisão entre as classes sociais sustenta ou dificulta a inclusão do esporte como uma ferramenta educacional. Beleza, aí tá certo. Lá na tese você falou de desigualdade social e aqui no tópico frasal você está dizendo que a sua desigualdade social é a divisão entre as classes sociais, porque aí o seu parágrafo ele tem um direcionamento. Ele vai partir de explicar o porquê e o como essas classes sociais são divididas, e no final dele, ele vai desaguar num único objetivo, que é o quê? Mostrar que essa divisão
faz com que o esporte não seja usado como uma ferramenta educacional. Então, a explanação da tese é sempre especificar. Evitem ficar repetindo, porque muitas vezes esse excesso de repetição faz com que o texto fique circular. O texto ele não progride, ele fica ali só falando, é como se você falasse assim: olha, existe desigualdade social. No Brasil, a desigualdade social é grande. A desigualdade social no Brasil acontece desde o período da colonização. Você não desenvolve, você só fica falando, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ok, tem como, tem porquê, como eu percebo isso, quais são as consequências disso na sociedade. Isso é o que vai tornar esse parágrafo argumentativo. Então, depois que o tópico frasal é organizado com clareza, você vai partir para as explicações do tópico, os comentários sobre o tópico e as avaliações. E a gente pode incluir nessas avaliações o conceito de julgamento de valor. Você vai tecer um julgamento de valor. Claro, arbitrário, a sua opinião ela vai ficar ali extremamente evidente no que está sendo discutido. E é importante que seja, e pode ficar, e é importante que fique, tá bom? Neste aspecto, o que que é muito comum, né? Isso começou lá na FUVEST, a FUVEST trouxe essa ideia de autoria, e a autoria passaria pelo conceito de organização das ideias. Então, quando a FUVEST trouxe o conceito de autoria, que era um texto autoral, muita gente entendeu o autoral como criativo. Ah, o texto ele tem que ser criativo, ele tem que ser um texto impactante, né? E aí vem todos esses mitos a respeito da redação. Quando a gente olha a grade de correção da FUVEST, a gente vai justamente perceber que essa autoria é a organização. Como que você organiza os fatos? A forma como eu organizo os fatos do que eu estou discutindo vai justamente determinar os aspectos da minha argumentação. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui do esporte como prática inclusiva. Se eu acho que socialmente está incutido uma cultura de elitização do esporte, eu vou dizer que isso sustenta as leis que são falhas, tá? Por quê? Porque na minha visão, na minha autoria, né, eu vou justamente determinar que, se a sociedade soubesse a importância do esporte para a ascensão social, haveria uma pressão maior e uma exigência maior de leis mais assertivas para essa questão, tá? Como não tem, eu vou partir deste comando. Então, beleza. Então, o meu texto ele vai ser autoral nessa organização, porque tudo que eu colocar no segundo, no terceiro parágrafo, a forma como eu linkar a tese, o que eu vou usar de contextualização para apresentar o tema, vai ser em prol de mostrar isso. Vai ser em prol de mostrar que existe uma cultura de elitização. E essa cultura, ela vai perpetuar-se ali, né? Ela se perpetua em vários pontos, inclusive dentro da legislação federal. Então, beleza, ótimo, é possível a gente fazer esse link. Se eu pensar o contrário, eu vou falar assim, olha, não existe leis federais que mostrem que o esporte é uma necessidade, tá? Então, assim, as leis elas até existem, mas são falhas, são mais voltadas para atletas profissionais e por aí vai. Isso faz com que a sociedade não dê valor à prática de esportes. Tudo bem, é possível tecer essa leitura? Claro que é uma leitura super coerente. Então, a partir desse momento, eu vou traçar outra rota de autoria. Tá? Então, assim, é bem interessante porque, só para contextualizar, essa semana eu fiz um exercício de argumentação com as salas que eu entrei, né, com as salas, turmas de cursinho, e ficou muito claro isso. Foi o mesmo tema, foi a mesma coletânea e os três parágrafos totalmente diferentes. Aí até teve uma aluna que fez uma pergunta que eu achei muito inteligente, muito interessante. Marcela, então quando você está numa banca de vestibular, você não lê sempre a mesma coisa? Eu falei para ela, eu leio sempre a mesma coisa, do aluno que não fez projeto de texto. Então, assim, dentro de uma avaliação formal, de uma banca de vestibular, é muito fácil identificar o aluno que tem projeto,
porque o aluno que tem projeto tem essas marcas autorais dentro do texto dele. O aluno que não tem vai falar a mesma coisa. Então, quando as pessoas falam assim, ai, corrigir vestibular é cansativo porque você fica lendo sempre a mesma coisa, você lê sempre a mesma coisa do aluno que não faz projeto. E pasmem, ainda é o percentual muito pequeno de quem presta as grandes provas avaliativas a elaboração de um projeto de texto. Tem muita gente que acha que projeto de texto é pensar sobre o tema, e não é. Projeto de texto é escrever, tá? E aí, para que a gente faça a composição dessa tese dentro do nosso tema de maneira assertiva, coerente e eficaz, primeiro eu seleciono as informações, que foi o exemplo que eu dei para vocês agora, a gente determina a ordem. Então, eu vou falar, não, a minha perspectiva de tema é essa, é o preconceito que sustenta a falha legislativa, ou não, né? A legislação é falha e não quebra ali, né, a cultura da população de uma maneira positivamente falando. Então, assim, se eu entendo que é esse sistema, eu vou organizar de um jeito, tá? Por quê? Porque eu selecionei e eu relacionei as informações de uma forma particular. Isso precisa ser coerente. O que é ser coerente? É mostrar um ponto de vista que é pertinente, um ponto de vista que existe. O que que dá, o que que não dá para ser? Não dá para forçar a barra. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim de coisas como, ah, vamos fazer um debate sobre a inserção da pena de morte no Brasil. Gente, a primeira regra da Constituição Federal é uma lei pétrea. Lei pétrea é aquilo que não pode ser mudado. A primeira lei pétrea é: não será permitido nenhuma legislação que favoreça o extermínio da vida. Tá? Então, assim, então não dá para pensar numa legalização de aborto, não dá para pensar numa legalização da pena de morte no Brasil, porque fere a primeira lei pétrea, que é aquilo que não vai ser mudado. O que daria para discutir? Daria para discutir a descriminalização do aborto, quando o Estado oferece essa prática para última, né? Como assim, como uma medida é, não vou dizer drástica, mas uma medida de urgência, de acordo com cada contexto, porque cada situação é um contexto que tem que ser analisado. E no caso da pena de morte, não dá para a gente pensar nessa legalização se a gente tem um sistema penitenciário que não ressocializa. A gente não tem nenhum índice de ressocialização, muito pelo contrário. A população carcerária no Brasil cresce e cresce gritantemente. A gente lidera, somos a segunda maior população carcerária do mundo e a gente conseguiu esse ranking em menos de 4 anos. Então, assim, não dá para eu pensar em extermínio se eu não tenho ferramentas para fazer com que quem erra dentro da sociedade tenha a chance de voltar, né? Porque os países que têm pena de morte, eles têm ali pena de morte para um crime específico. Então, você pega lá, né, a Tailândia para tráfico de drogas. Então, pegou ali sendo transportando drogas, é pena de morte e tal, né? Então, assim, mas se você for pego usando, não é? Então, beleza, tem esse manejo dentro da Constituição de tais países, que na Constituição Nacional não tem. Então, esse tipo de debate, na minha opinião, não são debates inteligentes, sabe? Ah, mas eu acho que deveria. Beleza, né? A gente teve um caso aí de uma pessoa que se achava formadora de opinião pública e veio falar o maior absurdo, que foi a composição de um partido nazista. Ah, vamos concentrar os nazistas dentro de um partido político, pelo menos a gente vê quem é nazista na sociedade ou não. Isso é um absurdo tão grande que mostra que a pessoa não tem a menor noção da legislação em si. Então, assim, esses debates são debates sem inteligência nenhuma. E é isso que a gente não pode fazer na nossa redação. Ah, tem que ser assim porque eu acho que tem que ser assim, porque se fosse assim ia ser melhor. Não, tá? A gente discute aquilo que está dentro de uma esfera organizacional, independentemente de partidos, mas aquilo que está dentro de uma esfera organizacional.
O que é viável, o que não é viável, o que é aplicável, o que não é aplicável, quais são os prós, quais são os contras. E aí a gente precisa justamente fazer esse levantamento e não partir de uma experiência própria única com aquilo, tá? Quando o texto pede para que a gente organize essas ideias, é para a gente organizar assim, não de acordo com o que eu acho, mas de acordo com uma coerência que é possível dentro da relação de sentidos daquele tema. Então, quando caiu lá o tema de 2017 na redação do Enem sobre a questão da formação educacional dos surdos, e que mostrava lá que isso já tinha sido uma preocupação do imperador Dom Pedro II, aí você olha e você fala, nossa, né? É desde o segundo reinado que é pensado nisso. Por que que eu não sabia disso? Beleza, aí você começa a entender a criticidade. Aí você começa a entender que não basta uma lei estar descrita, tem toda uma esfera de interesses políticos e sociais para que essa lei seja aplicada. Aí sim você pode discutir, tá? O que que você não pode discutir? Aquilo que vai contra as cláusulas pétreas da Constituição. É um absurdo os surdos terem direito à escola. Você não pode discutir isso, né? Então, assim, por quê? Porque dentro da esfera da Constituição, ainda que não seja algo materializado, e aí a gente vai discutir numa outra perspectiva, mas na cláusula pétrea diz que a gente não pode ter leis que façam segregação, né? Tem que ser leis que mostrem uma visão igualitária. Então, é dentro dessa perspectiva que você organiza, tá? E aí sim você interpreta, e aí você pode interpretar. Olha, isso é legislativo, mas isso é falho. Isso está na legislação, mas não é aplicado. A legislação ela só é colocada em pauta de acordo com o interesse de uma minoria, e aí você vai mostrar como isso acontece. Aí tá tudo bem. Aí tá certinho, tá? Porque você vai interpretar tudo isso. E aí essa interpretação vem a sua leitura enquanto cidadão, vem sim a sua opinião, vem sim toda uma perspectiva social, tá? Outro dia eu vi um tema de redação, alguns alunos me mostraram, acho que teve uns 3 alunos aqui do curso que me pediram feedback sobre esse tema, e aí uma outra, né? E depois num outro cursinho também vieram me mostrar. Que era um tema que falava assim, se filhos são coisas do passado, né? Filhos são coisas do passado. E aí a coletânea discutia que, na contemporaneidade, filho não é mais uma imposição, né? Assim, se a gente for pensar na mulher lá na década de 50 e 60, ela era criada para ser mãe. E quanto mais filhos ela tivesse, mais bem vista ela era dentro de uma esfera social. Hoje já é o contrário, hoje tem várias outras oportunidades, outras questões que envolvem aí a mulher, e até mesmo dentro de um relacionamento afetivo e amoroso, o filho não se torna uma obrigatoriedade. Então, beleza. Então, você tinha que responder de acordo com as palavras do tema. Sim, filhos são coisas do passado, ou não, filhos não são coisas do passado. Independentemente de você ir para o sim ou para o não, é a fundamentação de uma opinião, tá? E aí você vai fundamentar a sua opinião. O não iria pelo lado de poder escolher. Olha só que bacana, né? Você fala, não, os filhos não são coisa do passado. Os filhos hoje são uma decisão afetiva, financeira, emocional, social, consciente de um casal. Porque hoje um casal pode optar por ter ou não ter. E quem opta por ter está fazendo essa escolha de forma consciente. Beleza, daria para você caminhar por esse lado. E daria para você caminhar pelo lado do sim. Sim, filhos são coisas do passado, porque o status social de que a maternidade e a paternidade representou no Brasil, hoje já não representa mais. E aí você iria para o lado de defender essa opinião, tá? O que que não dava para fazer? Não dava para falar assim, são considerados, né? Muitos acreditam que não. Então, né? Filhos são coisas do passado porque antigamente as pessoas tinham filho, hoje não. Essas generalizações estão ferindo aqui a ideia da relação entre as ideias.
você vai colocando aspectos do senso comum. E aí os aspectos do senso comum não embaseiam os argumentos, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos dar uma olhadinha na teoria. E a teoria vai dizer o que que os vestibulares querem da gente. O importante não é apenas que o participante mobilize para a escrita do seu texto, mas como mobiliza, como ele seleciona, como ele relaciona as ideias, como ele organiza os períodos, como ele interpreta os períodos. Então, às vezes a gente se preocupa muito com a quantidade de informação. E aqui a gente vai ser avaliado pela qualidade, pela consistência do que foi dito. Isso foi dito com base em quê? Isso é dito com base em qual esfera legislativa? Isso é possível dentro de qual perspectiva da sociedade? Essa é a nossa função. Antes de ser um exercício de escrita, o exercício da prova de redação é um exercício de cidadania. É aqui que você mostra que você não é um cidadão representativo, mas que você é um cidadão ativo, um cidadão que conhece o que é pertinente, o que não é pertinente dentro das suas leis, um cidadão que organiza essa pertinência dentro de um texto que precisa de argumentação, tá? Então, esse é um ponto, é um direcionamento que a gente precisa manter de forma clara e de forma bem evidente dentro do nosso texto. E aí a gente vai trabalhar com esses três conceitos que são fundamentais. Primeiro, seu ponto de vista pode e deve aparecer. É claro que a gente vai trabalhar no texto com a linguagem em terceira pessoa. Nós não vamos usar pronomes possessivos, nosso país, nossa sociedade, não, né? Evitar o nosso, nossa, o seu, o sua. Pronomes possessivos prejudicam muito aí a parte da aplicação do nosso texto. Vamos evitar a primeira pessoa, inclusive a primeira pessoa do plural. Tudo bem que às vezes a gente vê que algumas redações são muito boas e acabam usando em um momento ou outro, pensamos que, trabalhamos em prol disso, né? Acaba usando a conjugação do verbo aí na primeira pessoa do plural, mas não é o caminho, não é o ideal, tá? O que que a gente vai chamar de ponto de vista? A gente vai chamar justamente como as ideias foram apresentadas, como você articulou as ideias. Então, o ponto de vista é você mostrar por que que na primeira causa do Enem você discutiu legislação. Por que que na segunda causa do Enem você discutiu comportamento social? A ordem ali ela vai ser determinada por você. Então, ela tem que ser determinada por você a partir de uma perspectiva estratégica. Não é de forma aleatória, não é de qualquer jeito, tá? Tem que ser porque você está defendendo um determinado ponto de vista. Então, você precisa deixar isso bem claro. O que que as falhas trazem ali para gente? Momentos em que essas ideias não são tão relacionadas. Então, as falhas elas vêm entre os períodos dentro de um parágrafo e as falhas também vêm de um parágrafo para outro, tá? Então, sim, a gente começa a observar que existe falhas nesses dois formatos. E a progressão é o quanto o seu texto progride no sentido de defesa de opinião, tá? Quanto o seu texto fica prejudicado pela presença das falhas de argumentação. Então, se o meu texto tem muitas falhas nos argumentos, a minha visão, o meu ponto de vista vai ser prejudicado. Aí o ponto de vista às vezes fica contraditório, aí o ponto de vista às vezes fica frágil, fica um ponto de vista cheio de achismos, né, sem fundamentação. Por quê? Porque eu não consegui fazer com que esse texto, né, consegui fazer com que essa minha visão social progredisse, tá? Então, esses são os três elementos que a gente tem sempre que tomar cuidado. Meu ponto de vista tá claro? E o ponto de vista não é a primeira pessoa do singular.
que o aluno ele acha que colocar o ponto de vista dele é dizer na minha opinião, né? E não, não é. O ponto de vista está dentro da organização das suas ideias. As falhas, como essas ideias foram relacionadas e está ali de maneira coerente, existe uma perspectiva linguística que defenda isso? Ok. E a progressão é como existe aí justamente a compreensão de que aquilo que você escreveu está dentro de uma visão social, tá? E que defendeu o seu ponto de vista. Então, a progressão ela vai medir a quantidade de falhas e a presença do ponto de vista dentro de uma redação. Galera, alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo aí? Alguém tem alguma dúvida? Hum? Beleza, que ótimo. Vocês estão conseguindo entender certinho? É uma aula um pouquinho mais teórica, mas tá dando para acompanhar? Que eu sei que às vezes, né, cansa um pouco. Ah, então tá bom. Então, perfeito, tá? Vamos dar uma olhadinha, né? Independentemente da banca de atuação, a nota mais alta vai ser sempre a questão dos desenvolvimentos da minha ideia. Vai ser sempre o ponto da argumentação. Geralmente, a gente diz assim que é em média de 80% da nota, tá nos dois parágrafos de argumentação, e ali, né, de 70% mais ou menos, 20% na introdução e 10% na conclusão. Na redação do Enem, isso é um pouquinho diferente. Nós ficamos com 70% da nota ali entre os argumentos, ficamos ali é, com a média ali de 15% dessa visão dentro da introdução, né, dessa nota dentro da introdução, e 15% dentro da proposta de intervenção, porque o Enem dá 200 pontos só para a forma com a qual a gente conclui um texto. É uma forma de concluir um texto de maneira muito específica, né? É a conclusão do Enem. Então, assim, quando a gente pensa dentro desse cenário, eu não consigo chegar na conclusão, já que a conclusão, o primeiro mandamento da proposta de intervenção é que ela esteja relacionada ao tema e relacionada ao ponto de vista da redação. Se o meu ponto de vista não está explícito, se não existe uma fundamentação dos meus argumentos, consequentemente fica mais difícil eu conseguir 200 pontos na conclusão do meu texto, na proposta de intervenção, tá? Então, o que a gente precisa pensar? O conceito de desenvolvimento é a fundamentação dos argumentos, de modo a explicitar e explicar as relações existentes entre informações, fatos, opiniões, ponto de vista defendido no texto, tá? Então, assim, quando os argumentos defendem um ponto de vista apresentado, precisamente ali, né, precisamos avaliar se o participante os desenvolve. Então, o que seria aí justamente essa ferramenta, né? Seria justamente esse desenvolvimento, um desdobramento das informações apresentadas. Então, segundo aqui o Cavalcante, que é um dos maiores nomes que a gente tem da linguística textual no Brasil, ele vai dizer que o participante pode lançar mão de alguns recursos para desdobrar a opinião. Definições. Por isso que lá na grade da VUNESP, se você coloca capitalismo no seu texto e não explica o significado de capitalismo, você tem uma lacuna na argumentação, tá? Porque a definição ela é um desdobramento do ponto de vista. Comparações. Quando você estabelece ali relações de sentido entre o que foi dito no parágrafo anterior com o que foi dito no parágrafo posterior, entre a mesma temática ao longo de um recorte diacrônico, que vai envolver 2 ou 3 períodos, 2 ou 3 momentos da história. E isso também é uma forma que a gente tem de desdobrar uma informação, tá? Quando eu trago estatística, dados estatísticos, lembrando, o G1 não é um site de pesquisa, o G1 é um site de divulgação midiática.
Quando tem porcentagem dentro de uma reportagem divulgada pelo G1, significa que ele está divulgando uma pesquisa feita por um órgão. Então, sempre quando a gente pensa em pesquisas, a gente tem que focar nas informações estatísticas. A gente tem que focar nos exemplos. Ah, então eu vou estar discutindo ali uma temática que vai falar justamente do desrespeito a, do desrespeito ao consumidor, né? As, as leis de consumo. E aí a gente pega e vai usar aí justamente um caso de repercussão nacional que tenha mostrado isso, ok? Você vai estar discutindo ali a negligência das empresas aéreas no Brasil, e aí você usa como exemplo o caso do avião em Vinhedo, né, que é um caso super intrigante. Infelizmente, esse tipo de notícia não se torna só um repertório de nível nacional, mas sim um repertório a nível mundial, porque ele acaba aí justamente tendo repercussão em outros países. Então, também trazer um exemplo dá certo, né? Ah, eu vou falar do exemplo de discriminação que a Rebeca Andrade sofreu no pódio lá nas Olimpíadas na França. Ok, é um exemplo. Ilustração. Ilustração geralmente vem com algo que é metafórico. A ilustração pode ser a partir de um personagem, a ilustração pode ser a partir de um verso de música, a ilustração pode ser a partir de um verso de um poema, a ilustração pode ser a partir de uma estrutura narrativa, tá? Então, assim, ela vai trazer, a ilustração ela vai trazer justamente aí essa temática dentro de um aspecto de comparação, mas não comparação entre coisas que existem, comparação entre aquilo que existe e aquilo que não existe, tá? E argumento de autoridade, que é quando eu trago a voz de um especialista. E esse especialista pode ser de qualquer área, né? Desde que seja aí, né, consolidada a teoria dele, desde que seja uma teoria assertiva, eu posso colocar. Tudo isso é acionado no nosso texto, não porque é uma obrigatoriedade da redação, mas sim para que a gente mostre a pertinência do nosso ponto de vista. Então, por exemplo, quando eu falo da questão aqui, ah, é impossível legalizar o aborto no Brasil, e eu uso a cláusula pétrea da Constituição, é uma tentativa que eu tenho de mostrar a pertinência. Não significa que eu tenho o objetivo de mudar a opinião de alguém. Então, convencer o leitor é mostrar que aquele argumento é pertinente, que faz sentido, que é um argumento que tem começo, meio e fim, tem uma base dentro de uma teoria, não é algo solto, aleatório. Então, isso a gente precisa sempre validar dentro do nosso texto, tá? Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente vai por este lado aí, né? Observamos aqui que se as ideias apresentadas são desenvolvidas ao longo do texto, ou seja, fundamentam um raciocínio que o participante constrói a partir dos dados que ele apresenta. Isso significa que não basta o participante mobilizar uma série de informações e as deixe para que o leitor faça as relações ou interprete ou as interpretações possíveis. Ele precisa interpretar, tá? Então, assim, ele precisa fazer o desdobramento dessas ideias. Por quê? Porque o raciocínio tem que ser autossuficiente. Eu tenho que pegar a sua redação e entender a redação, né, entender a ideia que está sendo defendida, sem que eu precise conversar pessoalmente com você. Então, quando a gente fala na ideia de fundamentação das informações, a gente vai falar justamente dessa perspectiva. Não é fazer um catálogo de informações. Às vezes o aluno ele fica exausto, ele chega assim para mim e fala: "Ah, eu não tenho mais o que falar, já falei muito nesse segundo parágrafo". A hora que você vê o segundo parágrafo é um catálogo de informações. Ele está dando várias informações. Então ele usou um fato ali, aí ele foi, colocou um período histórico, aí depois ele foi, colocou um dado estatístico, quando na verdade isso tem que aparecer uma única vez dentro do parágrafo de argumentação.
Porque assim que isso é mencionado, você precisa, na sequência, explicar. Por que isso está aqui? Isso está aqui com base em quê? Isso está aqui com qual objetivo? Isso daqui está com qual função? Então, a gente vem, faz essas explicações bem assertivas para poder garantir esse raciocínio autossuficiente, que é essa redação que se basta. Não preciso conversar com você para entender o que você sabe sobre democratização do acesso ao cinema. Nas 30 linhas, você foi extremamente coerente. Então, falar pouco, mas o pouco que for falado, ser muito comentado, tá? Isso é a definição de argumentação rasa. Então, às vezes, o aluno ele fica tão angustiado, não, tem que pôr muitos repertórios e tal, e não sei o quê. Não, gente, não tem, tá? É isso que a gente precisa pensar. Dentro da grade aqui da VUNESP, é interessante vocês verem esse conceito que eu trouxe, que é da grade do corretor, tá? Então, a VUNESP ela vai colocar assim, isso a VUNESP não divulga, então isso daqui é do corretor. Consideramos lacunas no momento em que há a falta do desenvolvimento no texto do participante. Elas podem ser identificadas quando o participante deixa um espaço ou um vazio entre o seu texto para o leitor preencher. Quando esse tipo de lacuna ocorre, temos um problema, porque uma das qualidades de um argumento, de um texto dissertativo argumentativo é a sua autossuficiência. Isso significa que o participante deve explicitar todos os desdobramentos necessários para a compreensão integral do seu texto, sem que fique a cargo do leitor fazer o exercício de lógica ou recuperar ideias e informações do seu próprio repertório para acessar o sentido completo daquilo que o participante pretendeu expor. Tá vendo por que que se eu coloco capitalismo, eu tenho que explicar o capitalismo? Se eu coloco segregação social, eu tenho que explicar o que é segregação social? Se eu coloco globalização, tem que explicar o que é globalização? Porque o meu leitor, o corretor da minha redação, não pode recorrer ao seu repertório pessoal, ao seu conhecimento de mundo para entender o que eu quis argumentar, para entender o que eu quis criticar. Então, eu acho que esse texto deixa bem claro para a gente o que é lacunas. O que que vocês acham? Esse texto não esclarece bastante o conceito de lacunas na argumentação? Esclarece, né, Duda? Né? Não fica assim bem mais fácil da gente entender o que que é? Ó, então, assim, são os espaços em brancos, vazios. Às vezes o aluno fala assim: ah, eu não vou falar isso daqui não, porque isso daqui é óbvio. Não, gente, né? O próprio professor Cavalcante, ele fala isso, né? Muito assim, de uma forma muito eh, muito constante nos seus textos, nas suas explanações. O óbvio precisa ser dito. No nosso caso, o óbvio precisa ser escrito, tá? E aí, eu fiz aqui, né, um exercício para mostrar para vocês um pouquinho como é fácil a gente cometer essas falhas, porque a gente está falando, e às vezes a gente acha que isso ah, não, mas esse é o tipo de coisa que eu jamais faria. Não, a gente faz, tá? Então, assim, qualquer texto que é feito sem planejamento, que é feito ali sem seguir um projeto, vai cometer essas falhas, independentemente de quem seja o seu autor. Por quê? Porque a lógica do raciocínio, ela é muito fragmentada. Então, eu posso ler aqui um tema de redação para vocês e na minha cabeça fazer total sentido caminhar pelo lado A, B, C, D e E, fiz todo o levantamento aqui. Só que quando eu coloco isso no papel, essa lógica do meu raciocínio é totalmente fragmentada. As coisas, elas não estão... a gente não faz um raciocínio por sequência, né? Então, assim, as coisas estão soltas. E aí a gente tem justamente esse problema na escrita. Então, independentemente de quem seja o autor do texto, se ele não planejar,
Se ele não selecionar as informações, ele não vai conseguir fazer um texto coerente, tá? Não vai conseguir fazer um texto bom. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessas marcações. O X aqui é quando a gente vai observar que existe, marca a falha no projeto de texto, quando ficou uma coisa assim, meio que a gente não sabe o porquê tá ali, então mostra que aquela informação é aleatória dentro daquele parágrafo. A seta no azul escuro, o trecho em que o desenvolvimento começa. Quando o aluno começa a analisar, começa a descrever, começa a comentar alguma coisa de maneira mais precisa. O ponto de interrogação, quando claramente a gente vê que existe uma lacuna. Uma ideia que não foi desenvolvida, um conceito que não foi explicado, tá? E a seta no azul claro e no pontilhado, que é justamente a falsa sensação de que o argumento tá bom. Então, vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Automaticamente, é sempre interessante quando o aluno, né, fala assim para mim, professor, eu não consigo chegar a 200 pontos na C2, na C3, o que que eu faço? Eu sempre peço, deixa eu ver o seu projeto de texto, porque a falha no argumento está no projeto, sempre está no projeto. Então, a gente precisa tratar o projeto como uma parte realmente da escrita, porque se a gente não fizer isso, as falhas serão gritantes, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse parágrafo. Em uma primeira análise, destaca-se como as pessoas que moram em cidades distantes das áreas urbanas são prejudicadas, pois necessitam de ajuda financeira para se mover a outras cidades e adquirir tais documentos ou revalidar eles. Ó, vejam aqui. Quando ele coloca o pois, ele vai de fato começar a explicar. Porque no início, as duas primeiras linhas tratam-se de uma constatação. Destaca-se como as pessoas que moram em cidades distanciadas das áreas urbanas são prejudicadas. Isso ele constatou. Agora ele precisa dizer prejudicada como, prejudicada por quê, prejudicada em quê. Aí ele coloca o pois e ele vai partir para essa explicação. Só que lá no final da explicação, quando ele diz, olha, elas necessitam de ajuda financeira para se mover a outras cidades, isso gera uma lacuna. Porque como assim se mover? Tá? Então, assim, é uma falha de transporte público aí que não tem, então o transporte público é caro e essas pessoas não têm dinheiro por quê? Né? O fato de ter que ir para outra cidade é uma dificuldade em qual sentido? Essa explicação não foi feita. Então, fica uma coisa na margem da abstração, e aí gerou a questão da lacuna, né? O parágrafo seguinte, a gente vai ver assim, né? Lembrando que em cima não é um parágrafo, é um período. Ademais, é imprescindível apontar a falta de medidas governamentais para pessoas pobres, que, mesmo com o serviço gratuito oferecido pelo governo, ainda sofrem dificuldades para a adquirição dos seus documentos legais, sendo deixadas de lado pelo governo. Então, olha a falha de argumentação. Como que existe algo que é oferecido de graça pelo governo, já que o governo deixou de lado essas pessoas? Então, isso é uma falha grande no projeto, né? Então, assim, ó, adquirir documentos legais. O que são documentos legais? Isso é uma lacuna. Por quê? Porque documentos legais ali é justamente um conceito. E todos os conceitos precisam obrigatoriamente de uma explicação real, de uma explicação fundamentada, de uma explicação justamente ali que foque na vertente teórica, tá? Então, assim, falou, não falou nada. É um texto que não progrediu. Por quê? Porque ficou ali numa repetição totalmente sem sentido, certo? Olha o parágrafo seguinte, né? O parágrafo seguinte, ele está um pouquinho mais estruturado no sentido dos argumentos,
O participante ele vai afirmar aí, né, que os indivíduos da periferia ficam privados de informações úteis sobre o registro civil, mas em nenhum momento ele diz de onde vem essa informação. Se eu digo que essas pessoas não têm essa informação, qual que é a base que eu tenho para afirmar isso, tá? Ele não explica como se dá esse processo de segregação. Então, na maioria dos textos em que a gente encontra, as pessoas elas falam de capitalismo, elas falam de segregação, mas elas não explicam como isso acontece, como isso se dá. Então, olha só para vocês verem a falha, né? O parágrafo ficou assim: nessa perspectiva, a dificuldade de acesso à informação sobre o registro civil e sua importância para o acesso à cidadania é a principal causa da existência de indivíduos vivendo em condições de invisibilidade. A esse respeito, o sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, em sua Raízes do Brasil, afirma que a segregação social é a característica da sociedade brasileira. Pessoal, percebam, né? Da primeira linha até a terceira linha é uma constatação que ele vai precisar explicar no decorrer do parágrafo. Aí, quando ele começa a falar da questão do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, na terceira, na quarta e no comecinho da quinta linha, isso é uma exposição. Ele está trazendo a ideia do autor, tá? Não está trazendo a consequência disso, não está explicando como isso acontece, não mostra como isso se relaciona ao tema. Então, isso daí é o que a gente vai chamar de constatação. Na sequência, ele vai começar a argumentar. Assim, os indivíduos da periferia, ou seja, aqueles de maior vulnerabilidade social, beleza, ele começou a explicar isso, são privados de informações para plena conscientização sobre a importância de registros que o tornem cidadãos com os direitos essenciais para o funcionamento da cidadania. Olha como está truncado, né? Registro que os tornem cidadãos com o direito essencial de funcionamento da cidadania. Que cidadania é essa, né? Que registro é esse? Então, assim, fica muita coisa para o leitor preencher. E não é um parágrafo ruim. É um parágrafo que tem sequência de períodos, é um parágrafo que tem aí noção coesiva, é um bom aluno, mas ainda assim deixa a coisa meio solta, tá? Conseguem perceber isso? Conseguem perceber isso? Sim. Então tá ótimo. Ó, vamos lá. Olha, um outro exemplo de um parágrafo cheio de lacunas. Por quê? Porque é um parágrafo em que as informações não foram concatenadas, não foram organizadas, elas foram só assim, brevemente relacionadas. Ah, isso aqui tem a ver com isso, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Então vai virando meio com que, né, uma colcha de retalhos aí o parágrafo, porque pega um fragmentozinho de cada lugar, e por mais que exista uma certa pertinência, não existe uma coerência persuasiva, tá? Porque fica aqui com muitas coisas para que o leitor preencha. Então, o parágrafo fica assim, ó. É importante ressaltar que, apesar de ser presente no cotidiano, a tristeza não deve se tornar uma condição da existência humana, tá? Então, beleza. A tristeza existe, mas o homem não pode ser condicionado pela tristeza. A ideia do tópico frasal. Tem que explicar como isso ocorre e por que isso ocorre. Estar infeliz é diferente de estar triste o tempo todo. Essa frase está solta, né? Se existe tristeza, mas ela não pode se tornar uma condição do homem, estar infeliz e ser triste o tempo todo são coisas diferentes, é algo que já foi dito lá em cima.
Então, esse período está repetindo a informação e não está corroborando com nada. Em uma sociedade que contém tantos casos de ansiedade e depressão, ó, não em momento algum foi falado de doenças emocionais. Foi falado de estar triste e acabou de dizer que estar triste não é uma doença, é algo que é normal. Então, tá vendo? Ah, não é normal, mas se a doença, se a tristeza dura muito tempo, pode ser uma doença emocional. Beleza, mas tá vendo que isso sou eu que estou colocando no texto? Isso não está escrito no texto. Isso sou eu e você que está avaliando aí comigo agora, que consegue perceber. Então, se é algo que nós inserimos a partir do nosso conhecimento de mundo, é algo que a grade não vai dar nota, tá? Aí vem assim, ó, cuidar da saúde mental é essencial para viver bem. Já vem partindo de uma solução para algo que ele nem discutiu ainda qual é o problema. Aí vem o exemplo. A cantora Demi Lovato narra em muitas de suas composições a luta contra a depressão, em especial na música Believe in Me, em que cita a aceitação das decepções e a conversa sobre esse assunto como principais formas de alcançar uma boa saúde mental. Mas assim, e cadê esse negócio de perceber quando a tristeza se torna uma condição humana? Não tá falando aqui, né? Já caiu direto na depressão, que seria a consequência da tristeza dentro dessa condição humana. Sendo assim, as pessoas devem buscar uma autoridade e o diálogo. Que autoridade? Que diálogo? Autoridade legislativa? Autoridade médica? Para que momentos tristes sejam passageiros. Tá vendo? Ficou tudo muito na esfera do achismo. Vocês conseguem perceber assim que fica tudo meio solto aqui nessas informações? Fica tudo assim frágil, né? Então, assim, as informações estão aí, não são informações aleatórias, estão todas dentro do mesmo raciocínio, mas está caótico como raciocínio. Ah, pensei em tristeza, pensei em depressão. Pensei em depressão, lembrei da música da cantora. Pensei da música da cantora, lembrei que precisa de saúde mental. Lembrei que precisa da saúde mental, tô falando que tem que conversar sobre isso. Então, tá vendo? Assim, é uma sequência de raciocínio que tá totalmente sem uma ordem, tá? E isso faz com que o parágrafo seja um parágrafo cheio de falhas de argumentação, parágrafo cheio de lacunas, tá? Tudo bem? Ficou fácil de vocês entenderem isso aqui? Que seria aqui essas lacunas? Sim? Então, beleza, tá? Para evitar essas lacunas, o que que a gente faz? Aquilo que a gente fala para vocês desde o início do nosso curso. Seleciona cada pontinho de informação que vai ter dentro do nosso parágrafo. Então, aqui eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha de novo em um dos exemplos aqui da técnica do ABC, que é uma ferramenta extremamente eficiente para evitar que essas falhas aqui aconteçam, tá? Então, aqui, ó, dentro dessas falhas aqui, né, dentro da técnica do ABC, o que que a gente vai perceber? A gente pega o tema e aí nesse tema a gente estabelece a tese. Aqui no exemplo, a gente tem uma tese que é uma causa e uma consequência. Então, sobre o tema fictício aí da romantização das favelas, né, a causa que a gente tem é justamente a questão da desigualdade. Por que que as favelas são romantizadas? Qual que é o motivo disso? Ah, o motivo disso é desigualdade social. Beleza. O que a desigualdade social gera? Invisibilidade dos problemas da periferia. Ótimo. Então, eu sempre vou partir do meu tópico frasal do primeiro aspecto da tese para o tema, tá? Então, eu vou lá e pego. Desigualdade social é o meu ponto A, e o meu ponto, meu último ponto que eu quero chegar é na romantização, como a desigualdade social está presente na romantização. E aí eu vou explicando. Tudo que é conceito, eu tenho que explicar o que é. O que é desigualdade social? É a sociedade dividida em classes sociais. Como assim, né? E como isso acontece?
As classes sociais são diferentes e frequentam espaços diferentes. Por que isso acontece? Porque falta convivência entre as classes. E o que isso gera? Gera desconhecimento entre as classes sociais. O que é desconhecimento? É algo que é explorado pelo mercado e é algo que transforma a favela em tendência. Qual é o resultado disso? As favelas brasileiras são romantizadas. Uma vez que você fez essa sequência, você vai perceber ideias que são repetidas, ideias que não fazem sentido, ideias que precisam ser reformuladas. E claro, né, você não vai escrever isso só colocando um conectivo no meio do caminho. Você vai colocar verbos, você vai fazer comentários para que essas explicações ganhem link. Vai fazer exemplos. Aí fica até mais fácil de você pensar no tipo de repertório que você quer usar. Ah, nesse aqui eu vou usar um repertório que vai ser um fato, porque faz muito mais sentido dentro das informações que eu escolhi nesse parágrafo, tá? E aí o parágrafo fica assim, ó. A desigualdade socioeconômica presente no Brasil facilita a romantização das favelas. Isso acontece porque as condições desiguais dão origem a classes sociais diversas, que, em geral, não frequentam os mesmos espaços devido à diferença do poder aquisitivo, que faz, por exemplo, com que alunos de famílias com maior poder econômico frequentem escolas privadas, enquanto os demais frequentam escolas públicas. Essa falta de convivência entre as classes gera o desconhecimento de uma sobre as outras, o que possibilita que o mercado ignore a precariedade das favelas para transformá-las em tendência, como fez a grife Givenchy ao vender por $390 uma camiseta com a estampa Favela 74. Assim, ao tornar-se um projeto desejado por um grupo de consumidores, as favelas têm sua imagem romantizada, tá? Então, eu usei todas as informações apareceram nessa sequência de raciocínio e eu fui preenchendo, né, com exemplos, com comentários, com verbos, o que era preciso para que isso fizesse sentido, tá? Então, aí aqui ficou nesse formato. E o segundo parágrafo, como é que ficaria? O segundo parágrafo, ao invés de pegar a consequência, que é a invisibilização, e voltar para o tema, que é a romantização das favelas, eu pego a romantização e vou para a consequência. Então, assim, né? A gente olha para o segundo parágrafo pensando na seguinte perspectiva. Tá, o que seria essa romantização, né? Como que essa romantização acontece? Bom, ela acontece porque precisa ter uma imagem vendável das periferias. O que é a imagem vendável? É uma imagem estética que mostra ali a ausência de problemas. Uma desproblematização. O que é desproblematização? É aquilo que prevalece no senso comum. Qual que é o efeito disso? As condições precárias de quem vive nesses espaços são invisibilizadas. E aí, a hora que eu vou organizar, eu vou colocar aí os exemplos que me ajudarem, né, nesse processo, a deixar isso coerente, a deixar esse sentido mais específico. Aí, meu parágrafo ficou assim: como consequência dessa idealização, as condições precárias enfrentadas pela população periférica são invisibilizadas. Embora as favelas sofram com o abandono estatal e tenham muitas vezes o acesso restrito a serviços essenciais, como saneamento básico, a mídia e a indústria vendem-nas como sinônimo de ostentação e alegria. Isso pode ser observado em produções culturais como o clipe Vai Malandra da cantora Anitta, que fez da favela, Morro do Vidigal, um cenário de celebração, dança e sensualidade. O problema não é a exaltação da favela em si, mas o fato de que, por possibilitar lucros para certas empresas, essa imagem essa imagem superficial das periferias, que tende a prevalecer no imaginário brasileiro, dado o grande poder de alcance da mídia. O clipe de Anitta, por exemplo,
alcançou mais de 100 visualizações, em menos de um mês. Dessa forma, o abandono e a precariedade periféricos são mascarados, o que dificulta o seu combate. Então, aqui, preenchi com o exemplo do clipe da Anitta, preenchi explicando ali justamente o que é essa exaltação estética, mas a sequência das ideias já foram estabelecidas. Uma vez que essa sequência dessas ideias já são estabelecidas, eu consigo fazer uma relação de sentidos muito mais assertiva na perspectiva da argumentação, certo? Gostam do parágrafo?